Já estamos no YouTube. Hoje nós vamos conversar com o defensor público geral, Clístenes Gadelha, falar sobre alguns assuntos interessantes e de interesse da sociedade. Qual a maior busca assim, pela defensoria, da população pela defensoria, Clístenes? Hoje a maior busca da gente é direito de família e também a questão da saúde. Da saúde. É. Eu imaginei que da saúde fosse até... Não, da saúde, assim, a gente tem uma demanda crescente, né? E também a gente trabalha na parte criminal, na defesa daquelas pessoas que não constituíram advogado e que necessitam se defender de algum ato infracional. A demanda é muito grande, né, para o número de defensores? É, a demanda é muito grande e a demanda tem crescendo cada dia mais, né? Sobretudo depois da pandemia. Então a pandemia acabou descortinando, assim, os problemas sociais, agravando, né? Há alguma previsão desse número ser ampliado, do número de defensores? Essa é uma busca constante da gente. Hoje a gente tem 2 vagas, nós somos um total de 102 na lei, mas a gente precisava de pelo menos aí mais 30, 40 defensores públicos. Então, para isso, depende de orçamento. Então, assim, há uma busca junto ao governo do Estado para que destaque o orçamento necessário para que a gente possa realmente suprir essa demanda, que tem sido crescente, né? Aí, o que é que acontece com essa demanda crescente? Algumas pessoas ficam sem esse serviço ou ele fica mais demorado? Acaba que, assim, a gente trabalha muito por agendamento, né? Então, assim, há um mito de que por ser defensoria pública, o processo seria mais demorado, que não é, né? Então, a gente presta um concurso igual promotor e juiz, com fases de escrita oral, e a gente entrega um serviço de grande qualidade. Mas inevitavelmente, algumas comarcas elas não contam com o defensor público. Por exemplo, falta a gente chegar em 14 comarcas no estado. Então, estão presentes em quantas? Em 40. Então, hoje a gente consegue atender 92% da população. Mas esses 8% ainda é necessário que a gente possa atender, né? Afinal de contas, é um direito constitucional, né? De ter assistência jurídica integral e gratuita. Então, é um direito de todos. Perfeito. Quanto tempo para a gente voltar do intervalo? Quem está acompanhando a gente nas redes sociais, fiquem conosco. Já estamos de volta também aí na televisão para falar com Clístenes Gadelha, que é o defensor público geral aqui do estado. Se você tem alguma dúvida, também pode participar mandando aí sua pergunta pelo nosso YouTube, que o Clístenes vai responder. Vamos falar dessa questão do acesso, essa questão da saúde. É burocrático, Clístenes, ou é fácil? Como que é isso? Não, é bem fácil, assim, porque a gente já se especializou nessa questão da saúde. Por ser um problema muito constante, então a gente tem modelos de laudos circunstanciados que a gente fornece para que o médico possa preencher, dizendo qual é a CID, dizendo qual é o tratamento adequado, dizendo quais os riscos daquele tratamento adequado ou daquele medicamento não ser fornecido imediatamente. Então, a gente tem um olhar bem atencioso para isso, sobretudo com pedidos de liminar, de medidas que possam trazer, com a urgência que o caso requer, essa efetividade. Mas não é burocrático, não. Inclusive, é prioridade, saúde. Pra gente. Prioridade. Geralmente é quanto tempo, assim, de... É muito variável, porque assim, uma UTI não pode esperar. Então, se você chegou com um caso de UTI, o pedido de UTI tem que sair no mesmo dia. Sim. Né? Um pedido de uma cirurgia que a pessoa corre um risco de morte, né? Então tem que sair no mesmo dia. As situações de cirurgias eletivas, elas podem demorar um pouco, mas o ajuizamento pela defensoria é um ajuizamento rápido. Aí fica dependendo do judiciário se manifestar. Vamos voltar agora. Estamos de volta com a RN no ar e hoje nossa entrevista é com o defensor público geral, Clístenes Gadelha. Bom dia, Clístenes. Bom dia a todos os telespectadores também. Olha, amanhã o senhor vai estar conduzindo aí na Defensoria Pública do Rio Grande do Norte mais uma gestão. Inicialmente, qual é o balanço das ações da Defensoria Pública agora no ano de 2023? O que é que a gente poderia exemplificar? É um grande desafio, né? Retornar. Foram 2 anos que a gente passou à frente da instituição e durante esse tempo a gente conseguiu ver uma evolução no quantitativo de números de pessoas que a gente pôde atender.
Por exemplo, em 2022, nós tivemos o atendimento de procedimentos de 222 mil procedimentos. E a gente passou a 2023, 308 mil atendimentos. Isso é uma demanda crescente que a Defensoria Pública tem percebido, sobretudo porque a gente tem visto que as pessoas elas têm ficado mais vulneráveis financeiramente, né? Em decorrência da pandemia, a pandemia foi um grande problema. Então, eu digo muito que as máscaras caíram, a gente deixou de usar máscara, mas com a retirada das máscaras também descortinou os problemas sociais que a gente vem enfrentando. E isso acaba chegando à porta da Defensoria Pública porque a gente busca assegurar esses direitos que não estão sendo resguardados. Direitos básicos de saúde, alimentação, então, moradia. Então, todos esses direitos, eles acabam... Com esse término da pandemia, a gente percebe a infringência desses direitos e a Defensoria Pública surge realmente como uma instituição que busca tutelar esses direitos e assegurar uma justiça social concreta. Só que aí existem barreiras, né, para assegurar esse direito, e uma delas é a questão do número de defensores, que ainda é suficiente. Inclusive, vocês encabeçam campanhas sobre isso. Como é que está a luta por isso, pela ampliação, para que todos tenham acesso a um defensor público? Bem, hoje no Estado nós somos 100 defensores públicos em atuação. Nossa lei prevê 102 defensores públicos. O número é bastante suficiente, sobretudo, como eu já ressaltei, em decorrência dessa procura pelo serviço da Defensoria Pública. Hoje nós estamos em 40 comarcas, falta nós chegarmos em 14 comarcas. A gente corresponde hoje, num atendimento, a 92,37% da população do Rio Grande do Norte. Mas o nosso desejo realmente é de ampliar e de chegarmos para prestar o nosso serviço para toda a população. Então, há uma necessidade de um incremento orçamentário para que a gente possa trazer mais defensores, para que a gente possa realmente prestar esse serviço de assistência jurídica integral e gratuita a essa população que realmente carece e que realmente está cada vez mais vulnerável. Clístenes, você fala assim, toda a população, mas a gente sabe que o trabalho da Defensoria é mais voltado para aquela população mais carente, né? Há critérios para ser atendido pela Defensoria? Ah, sim. O nosso critério é um critério objetivo, é previsto em lei. Então, são 2 salários mínimos, né? Mas não é um critério absoluto. 2 salários mínimos por pessoa e, considerando uma renda da família, é 1 salário mínimo per capita, por pessoa. Só que a gente relativiza isso. Então, algumas despesas, elas são necessárias. Despesas com energia, com saúde, então a gente acaba relativizando e acaba que a gente atende mais pessoas e não fica restrito a esses 2 salários mínimos. Mas um critério objetivo é justamente esses 2 salários, que hoje a gente sabe que a população, 2 salários mínimos é insuficiente para manter uma base familiar, né? E a gente acaba, como eu já bem ressaltei, relativizando no sentido de que a gente possa atender realmente a quem necessita. A gente estava falando, para quem estava nos acompanhando nas redes sociais, nós estávamos falando no intervalo sobre as demandas. Eu queria que você esclarecesse quais são as principais, porque na cabeça assim, já vem logo saúde, saúde. A gente acaba atuando como um clínico geral, né? Então, no campo do direito, porque a gente atua tanto na esfera criminal, na defesa daquelas pessoas que eventualmente estejam sendo acusadas da prática de algum ato infracional. Então, a gente defende essas pessoas que não tenham condições ou que não tenham constituído advogado. E também a gente defende essas pessoas na parte civil, que as demandas da gente são na área de família, divórcio, guarda, alimentos, execução de alimentos, aquele pai que não está cumprindo as suas obrigações, o seu dever familiar, alimentar. E também a questão da saúde. Então, a Defensoria Pública ela tem um protagonismo na defesa do direito à saúde, porque a gente sabe que, por mais que haja um investimento das autoridades na saúde, mas há alguns déficits. Então, a gente precisa, às vezes, entrar com alguma medida judicial ou até mesmo administrativamente para buscar um medicamento que esteja sendo negado, uma cirurgia que seja necessária, uma UTI que também esteja com dificuldade de se conseguir. Então, nesse ponto, a Defensoria Pública, ela busca, a gente tem um programa que é SUS mediado, a gente busca administrativamente, justamente para a gente não buscar o judiciário e desburocratizar essa busca, esse acesso à justiça. Mas se a gente não conseguir, então a única forma da gente tentar é buscar o judiciário no sentido de tutelar esse direito que não está sendo respeitado. Clístenes, e muitos têm aquela impressão de que geralmente o serviço, a resposta
do atendimento à defensoria mais demorado. Isso é verdade ou é mito? Não, na verdade, assim, nós atuamos sobre a forma, geralmente, de atendimento, de agendamento. Por quê? Para que as pessoas não fiquem esperando numa fila. Então, eu acho, vou dizer por mim, que já tenho meus 40 e tanto, então, para mim, fica na memória aquela ideia de que quando se buscava um serviço público, você ficava numa fila de espera, chegava 4 horas da manhã para esperar ser atendido. Então, buscando evitar isso, a Defensoria Pública ela tem o seu agendamento, inclusive no próprio site a gente tem um sistema de agendamento para que a população ela saiba o dia que vai ser atendido, para que ela já leve a documentação necessária para esse atendimento, no sentido de que ela não precise retornar. Porque, como eu já ressaltei, o nosso público é um público muito carente. E até a passagem, ela tem um custo. Então, você colocar o assistido para ir várias vezes à Defensoria Pública e não conseguir o atendimento naquele dia que está previsto, você está gerando mais um problema para aquela pessoa. E, na verdade, assim, o nosso serviço, eu tenho muito orgulho da Defensoria Pública. Eu tenho dito que é um serviço que é prestado com eficiência, com toda a qualidade. Os defensores públicos, assim como os membros do Ministério Público e do Judiciário, eles se submetem a um concurso público com várias fases em que se afere a qualidade do profissional e esse profissional vai desenvolver o seu trabalho da forma mais eficiente, da forma mais qualificada, no sentido realmente de resguardar em efetivo o direito desse nosso assistido. Já aproveitando então esse gancho do serviço, como é que o pessoal que está em casa acompanhando tem alguma demanda para levar à defensoria? Como é que faz? Quais são os documentos necessários? Qual é o site para agendar esse atendimento? A gente tem, depois da virtualização da vida, né, eu digo muito, mas é preocupante porque, assim, o nosso assistido também, às vezes, ele não tem acesso, ele é tão vulnerável que ele tem a vulnerabilidade tecnológica também. Então, nós temos sedes próprias em todo o estado, algumas a gente ainda está buscando, a gente ainda funciona dentro de fórum, porque algumas a gente ainda não conseguiu manter uma sede própria, porque a gente ainda está buscando locar, mas se Deus quiser, esse ano a gente vai conseguir locar. Mas pode buscar através do próprio site da Defensoria Pública as informações. O site é extremamente transparente e a gente buscou fazer um site que falasse realmente com o nosso público, o www.defensoriarn.def.br. Então lá você pode ver quais são os documentos necessários, tem a parte do agendamento, eu digo que o nosso site ele é bem intuitivo, até mesmo para facilitar o nosso assistido, que tem esse perfil diferenciado, de ter acesso, porque a gente não pode se apresentar como um dificultador nesse acesso mais ainda. Clístenes, agora rapidinho, só para a gente encerrar, eu sei que vai ter mudança nos núcleos de Natal e Parnamirim. De alguma forma isso vai alterar os atendimentos nessas unidades? Como a gente está buscando sempre a mudança e buscando dar ao assistido uma melhor qualidade de atendimento, então a gente está passando por mudanças, está ampliando o nosso espaço. Hoje em Natal a gente se mudou, está nesse processo de mudança. Ontem e hoje a gente está atendendo de forma remota. Lá em Natal, aqui em Natal a gente está funcionando onde era a antiga fábrica da Borborema. Então é um endereço que é muito famoso aqui por quem mora aqui em Natal. E lá em Parnamirim a gente vai funcionar remoto hoje, preferencialmente, aliás, porque se a pessoa precisar pode ir lá hoje, ontem e amanhã. Então a gente volta em Parnamirim, o endereço é na rua Pedro Bezerra Filho, número 37. Ele fica ali na esquina com a Manuel Cirilo. Então, assim, são lugares fáceis de acesso da população. De fácil acesso. Clístenes, obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, parabenizar também pelo seu trabalho. Eu agradeço a oportunidade. Gente,